Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o que nós estamos estudando, sobre a encíclica Humanae Vitae, e já estamos caminhando para o seu final, relacionando tudo aquilo que nós estamos vendo, tanto em sociologia quanto aqui em filosofia, sobre as questões do aborto, sobre as questões do ativismo judiciário. A Igreja sempre se preocupou com estes governos, em especial os governos ditatoriais, vamos assim dizer, que, de certa forma, utilizam a justiça, utilizam o poder para oprimir as pessoas, condenar as pessoas e para fazer a vontade de pequenos grupos políticos, pequenos interesses econômicos, enfim, diversos outros interesses. Este também é um dos apelos colocados pelo São Paulo VI, pelo nosso Papa Santo, na sua encíclica, alertando toda a população contra o futuro que viria a partir desta encíclica, logo após, o futuro já estava acontecendo. Nós, no ano 2020, estamos em plenas portas abertas de indústrias políticas, indústrias econômicas, sobre o aborto, sobre a infertilidade, a esterilização em massa, sobre a questão da farmácia também, os farmacológicos, as drogas farmacológicas, sobre também o empoderamento das próprias pessoas, perdendo a razão, perdendo o pensamento, sendo como que manipuladas pelos sistemas sociais, pelos sistemas políticos que nós temos hoje. A Igreja sempre se preocupou em dar liberdade ao homem, em conceder esta liberdade para que cada homem possa se autorrealizar, possa se encontrar em Cristo, possa se encontrar como criatura humana e encontrar, de certa forma, a própria felicidade. Assim, a Igreja, então, na figura de São Paulo VI, faz um apelo a todas aquelas pessoas que exercem uma certa função, vamos assim colocar, de educação, de governo sobre as pessoas, em especial aos próprios governantes. O que nós temos visto nos últimos anos é um incentivo muito grande a cada vez mais o que nós vemos se chama ativismo judiciário. É através das leis que nós vimos ao longo dos tempos que muitas coisas foram sendo mudadas nos países a um contrapropósito da própria população. Assim, então, nós vemos que a Igreja ela se empenha em elucidar todas estas questões, e ensinar a sua população, ensinar os seus fiéis, ensinar a todas as pessoas de boa vontade que não cedam a estes espaços criados pelos governos atuais, para que leis nefastas, como por exemplo a DPF, que nós discutíamos aqui, o padre José Eduardo colocava no vídeo para vocês, sobre a questão do aborto, elas não vinguem, elas não ocorram de tal forma, E, infelizmente, isso tem se tornado pauta política, pauta ideológica nos campos judiciários em muitos países, e o nosso país não está de fora. Como nós vimos, o próprio Papa Paulo VI vai colocar aos responsáveis pelo bem comum, que dispõe a possibilidade de salvaguardar os costumes morais, que não permitam que se degrade a moralidade das vossas populações. O que nós vemos, infelizmente, é um grande esforço, talvez, para que ocorra o ao contrário de tudo isso, Ou seja, o governo ele deve nos servir enquanto uma estrutura governamental, uma estrutura que nos sustenta, vamos assim dizer, que supõe
todas as nossas necessidades e direitos e deveres, né, este governo não pode degradar a sua população. E o que nós vemos, infelizmente, é o completo oposto de tudo isso que acontece. Existe um ponto que a igreja, ela como que deixasse um pouco de lado as matérias pertinentes à fé, à sua doutrina, e lutasse em prol da nossa humanidade, né? Para isso, a própria sociologia, né, a doutrina social da igreja, ela irá discutir muito amplamente nisso. A Humanae Vitae, ela está um pouco dentro deste âmbito de uma doutrina social da igreja, porque ela defende os princípios que erguem toda uma sociedade. Ela defende a família humana, né? E existe um determinado momento também que nós guardamos a nossa fé muito preciosa dentro do nosso coração e questionamos essas questões sociais, as lutas sociais, vamos assim dizer. Às vezes nós caímos na tentação de compreendermos a igreja apenas como aquela que fala sobre a horda celeste, sobre a matéria da oração, sobre tudo aquilo que é vinculado à religião. Mas não, às vezes nós esquecemos que o homem, na sua temporalidade, ele também faz parte desta igreja. Nós temos a igreja divina e a igreja temporal, a igreja atemporal e a igreja temporal. Nós vivemos hoje nesta igreja temporal, ou seja, ela está submetida a este mundo, né, a ordem deste mundo, né? E ela deve ser uma causa de contradição para tudo isso, né, como nós dizíamos algumas aulas atrás. Ou seja, o próprio Cristo, ele contradiz tudo o que é ofertado neste mundo. A igreja também assim o faz. E fazendo desta forma, ela irá ter uma luta muito clara, né? Esta luta ao qual o Papa São Paulo VI coloca é para que os governantes não percam as suas populações, não percam as pessoas, não percam as famílias, não perca a identidade dos povos. Infelizmente, hoje nós vemos o completo oposto de tudo isso, né? A identidade do povo brasileiro, por exemplo, que está se perdendo ao longo de tanta bagunça sendo oferecida ao longo destas redes sociais, ao longo de uma mídia em massa que provoca que seja extraído o que há de pior de dentro de nós, né? Infelizmente, nós vemos isso. Bom, então, os governos, eles devem favorecer para que a população não permita que coisas nefastas, práticas contrárias à lei natural e à lei divina, sejam implantadas na sociedade populacional, nas famílias e tudo mais. Existe uma outra via pela qual os poderes públicos podem e devem contribuir para a solução do problema demográfico. É a via de uma política familiar providente, de uma sábia educação das populações, que respeite a lei moral e a liberdade dos cidadãos. Então, de fato, ao governo cabe governar, né? E aí, criando, por exemplo, um exemplo do que nós vemos hoje, né? Pare para pensar. Nós vivemos um isolamento social muito grande por ordem do governo. Indústrias quebrando, comércio quebrando, população sem saber muito o que fazer, né? Não há muitas medidas, a única medida preventiva é ficarmos em casa, né? Hashtag fique em casa, tal, né? Mas é muito interessante algumas medidas impostas pelo governo, porque estas medidas, elas não são medidas de governo, elas são medidas, por exemplo, protetivas, até acredito que sim, de tal forma, mas uma medida de governo, ela deve contrabalancear as partes, ela deve governar com uma certa capacidade. E travar tudo como está sendo realizado não é muito pertinente e muito próprio de um governo. Não há uma certa inteligência nisso tudo, né? Há uma opressão, há diversas outras coisas, mas de fato não há uma inteligência nesta questão. Infelizmente,
o que o Papa coloca, né, o que a Igreja coloca, é que estes governos que nós temos, eles não promovem o ser humano, fazendo com que deste seja retirado, extraído o que há de melhor em cada um. O governo, infelizmente, ele toma as atitudes que lhe mais convém para aquela determinada medida naquele determinado momento, né? Hoje, por exemplo, nós vemos uma grande briga política, na verdade, feita em cima dessa questão do coronavírus, da pandemia mundial e etc. Não é que não exista pandemia, não exista vírus e etc. Mas nós vemos, né, o mascaramento das autoridades públicas, do poder político, né, a dificuldade do civil, né, ao encontrar a sua verdadeira liberdade, etc. Nós vemos, de fato, um desgoverno. Então, o Papa Paulo VI, mediante a situação, não do coronavírus, mas mediante a questão da demografia, né, do controle populacional, ele exige que a autoridade do governo seja feita de uma forma honesta. E aqui é muito interessante, a Igreja, neste ponto, faz apelo para várias medidas tomadas frente ao controle populacional e, consequentemente, a escassez de recursos humanos. Nota, atualmente existem diversas teorias demográficas sobre demografia e recursos, né? Essa nota é minha. Um argumento é a respeito da escassez de alimentos no sentido da produção. Eis a resposta da Igreja que o Papa coloca. A verdadeira solução encontra-se somente num progresso econômico e social que respeite e fomente genuínos valores humanos, individuais e sociais. Então, aonde está a resposta para a questão colocada do problema populacional, né, crescimento populacional, problema demográfico, e fazendo uma alusão, por exemplo, a essa questão da crise gerada pelo coronavírus, né? Aonde está esta resposta toda? Olha, a resposta toda está nesta solução que deveria ter sido dada pelo governo num progresso econômico e social, respeitando os valores humanos, respeitando a família, respeitando o trabalho, a dignidade humana, os princípios da doutrina social da Igreja, a subsidiariedade, né? Ou seja, todo homem tem o direito de ser pessoa humana, a sua dignidade, tem o direito de se desenvolver frente a isso, e o governo e a Igreja e todos nós que estamos envolvidos devemos subsidiar isso, ou seja, dar condições, ensinar para que cada um alcance a tão sonhada graça de Deus, a santidade, o crescimento humano, pessoal, enfim, etc., né? E que esteja tudo isso fomentado nos valores, nos genuínos valores humanos, individuais e sociais. Aos governantes, exatamente isso. Também aos homens da ciência, a Igreja vai colocar que estes homens não devem se dobrar às imoralidades da ciência. O que é uma imoralidade da ciência, por exemplo? É o dinheiro. A ciência, por exemplo, a ciência médica, o objetivo da medicina é cuidar e tratar do ser humano. É uma das questões, por exemplo, colocadas por essa questão do coronavírus também, né? É um problema de saúde, é um problema sanitário. Quem deve governar o país? Uma das partes, por exemplo, no caso da pandemia, né, é a questão sanitária, é a própria saúde, o Ministério da Saúde. Ele deve ditar algumas regras, mas que batam no teto da saúde. A próxima seria os critérios econômicos, tão importante quanto, porque uma família que passa fome, que passa necessidades, de fato, ela mata e morre muito mais do que muitos vírus, né? É uma desproporção muito grande, por exemplo, né? 60, 80, 100 infectados contra 100 mil, 200 mil pessoas, há uma desproporção. É uma ótica que se olha apenas pelo âmbito da saúde, que, enfim, não analisa todos os outros critérios de poder e de governo que nós temos.
Assim também acontece na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela não deve ditar as regras da felicidade humana, assim como coloca Paulo VI na sua encíclica. Ela jamais deve ditar uma regra de que uma pessoa vai ser mais feliz se não tiver filhos, se abortar, né, se tiver um controle familiar, né, um controle populacional familiar, usando remédios, técnicas de intervenção e etc. Neste sentido, o Papa coloca a respeito de uma honestidade. Ora, os inúmeros mecanismos científicos para a regulação da natalidade disponíveis pela indústria científica não ocorrem desta forma. A Igreja assim define: não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favoreçam o amor conjugal autêntico. Ou seja, a Igreja coloca-se veementemente contra a questão do aborto, a questão da regulação da natalidade, utilizando de mecanismos econômicos e voltados ilicitamente ao prazer desordenado que atuam sobre o homem. O que significa isso que eu acabei de dizer, né? Ou seja, o sexo pelo sexo, sem compromisso, sem amor, sem a ideia de procriação, sem família, ele é uma ideia absurda, é uma ideia nefasta, é um crime, né? E, enfim, nós vemos hoje sendo pregado totalmente o caminho oposto, contrário a tudo isso. Nós ficamos por aqui nesta aula de hoje. Que Deus te abençoe e Maria gere Jesus nos nossos corações. Muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.